Olá, entrei agora. É a primeira vez que eu tô entrando, então eu fico meio perdida ainda, mas eu acho que agora eu tô ao vivo. Tô ao vivo? Todo mundo tá me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Eu fiz certo, Bruno. Eu aceitei certo. Olá, boa Ai, que maneiro, tarde. consegui! Meu Deus, eu tô ficando profissional nisso, hein? Viu? Não é tão difícil assim quanto Viu? Não é parece. tão difícil assim quanto parece. Meu Deus! Não, hoje eu já aprendi duas coisas. Entrar online, que eu levei um pouquinho de surra aqui, mas minha sobrinha me ajudou. E agora te adicionar. Viu? Bom, você me encorajou, né, a fazer uma outra live. Eu devo estar meio doida. Mas você me encorajou por uma boa causa, você sabe que é a questão do projeto. Onde os meus alunos estão trabalhando algumas temáticas. Não sei se tem gente já de fora aí assistindo a live. Acho que ainda tá chegando o pessoal. Acho que ainda tá chegando, pessoal. Tá chegando, né? Onde eles estão trabalhando algumas temáticas, né? Atividade física, alimentação, identificando fatores de risco. Porém, porém não, eu acho que a live de hoje eu acho que vai ser muito decisiva assim para o projeto, porque a gente vai acabar trabalhando algumas questões psicológicas, né? E isso eu acho que é importante para o momento que eles estão vivendo, porque a sensação que eu tenho assim quando eu tenho feedback com eles é que para eles está sendo muito difícil assim essa questão de estar vivendo quase que todo dia a mesma coisa, né? Aquela rotina. E eles determinarem momentos para algumas coisas, né? Então eu tenho percebido isso. E no caso vai ser essa o nosso direcionamento hoje, né? Para quem está entrando, para quem está assistindo, que é Oi, Dri! Que é essa questão da importância de criar uma rotina, né? Dentro desse momento que a gente está agora. Quer falar um pouquinho? Eu falo verso, né? É só para dar tempo do pessoal ir entrando. Não, eu acho que é até Não, legal. eu acho que é até legal. Só vou te Vanessa! ou abaixar um pouco o seu Ou volume ou abaixar um pouco o colocar seu fone, volume, porque eu tô ou me colocar ouvindo. fone, porque eu tô me ouvindo. Tá, deixa eu tentar botar aqui. Vou falar da Vanessa. Vanessa, ela é neuro. É neuro? Não. Ela estuda neuroanatomia e é professora. Que legal, que Aí, ótimo. a próxima live que eu quero fazer, eu achei que tinha muito a ver com você fazendo com ela. Ela tá vendo hoje para ver como que é. Trabalhar ela falar a respeito da importância da neurociência, falando dessa questão dos bons hábitos. O que a neurociência fala na questão dos bons hábitos? Uma alimentação boa, dormir bem, fazer atividade física. Acertei, né? Neurociência. Ela botou aqui, ó, neurociências. E eu sou apaixonada por neuro, cara, apaixonada. Eu acho que também é uma temática muito importante. Aí, se ela se animar, né, que ela ficou de ver hoje e tal, se ela se animar, né, Bruno? Aí você pode se animar também e fazer com ela, Bruno. Claro. Não, eu tenho feito Claro. live, Não, né? eu tenho feito Toda live, terça né? e sexta no Toda meu terça e Instagram, sexta no meu com Instagram, Eu convidados. acompanho. com convidados. Então é mais Aham. uma pessoa interessante Então é pra gente mais uma pessoa convidar. interessante pra gente convidar. Aham, aham, maravilhoso. Calma aí, vou baixar aqui pra mexer no Bluetooth, só pra poder ligar o fone aqui, tá? Uhum. Só um minutinho, gente. Ah, é? Bruno, Oi.
Fala aí pra eu ver se eu tô te ouvindo aqui direitinho. Tá me ouvindo bem? Porque eu tô agora. Tô te ouvindo Agora tá bem. ótimo. Porque antes estava com retorno e aí eu tava falando e tava com eco. Então não era muito bom para quem tava assistindo e nem para mim aqui me ouvindo. Bem pra gente, Mas assim, eu acho ótimo. Já conheço o projeto Saindo do Caos, mas acho que vale a pena até você falar um pouco dessa ideia, né? Porque muita gente aí que talvez seja do meu Instagram, que vai estar aqui agora, não sabe da proposta, né? Não sabe da escola. Então, se você puder fazer uma introdução, eu acho que pode ser legal. Explicar um pouco a história do projeto Saindo do Caos. Sim. Eu trabalho numa escola do estado, no Vital Brasil, e com esse período de pandemia e isolamento, nasceu a necessidade de, assim, no meu coração, né, nasceu a necessidade de alguma forma, tornar a aula atrativa, já que eles vão estar em isolamento, né, nesse momento de isolamento, tornar ela atrativa, mas que, antes de tudo, fosse uma aula onde fizesse com que eles se observassem seus hábitos e trabalhassem questões que no dia a dia a gente não trabalha, que a gente fica naquela rotina louca de vai para a escola, vai para a faculdade, cuida de casa, enfim, cuida de filho. E que nesse momento assim dessa correria aquela famosa promessa de final de ano, né? Esse ano eu vou fazer e assim vai. Então eu queria dar uma proposta diferente para eles, né? Uma proposta onde eles se observassem e observassem os familiares deles, né? Embora muitos deles estão tendo dificuldade dos familiares fazerem atividades juntos. Uhum. Mas eu entendo, cada um está numa realidade, né? E aí surgiu a ideia do Saindo do Caos. Não era para que eles não olhassem para o que eles estavam vivendo, mas era para que eles pudessem olhar para o momento, observar a rotina deles no dia a dia, mas que eles soubessem para onde eles estavam querendo ir, que é para fora desse momento. Né? Principalmente no ensino médio, né, que vai terminar, o terceiro ano vai terminar agora, né? Se Deus quiser, vão todos se formarem. Mas, assim, que eles pudessem olhar para onde eles querem chegar, sabe? E que eles conseguissem sair desse momento mais fortalecidos. Oi, professor! Meu professor de capoeira. Ah, que legal. Beijo! E surgiu dessa ideia, sabe? De ter uma proposta diferente, sabe? E aí você, como Natália, que tá aí, como, acho que é Maurício da nutrição, a Marcinha lá da escola também, que é da nutrição, os diretores, todo mundo super apoiou, gostaram da ideia. Os professores de educação física também, que conseguiram fazer com os alunos deles. E todo mundo abraçou a causa. E a ideia das lives foi para que trouxesse uma proximidade com os alunos, né, onde a gente pudesse ter uma interação e também dar um suporte psicológico para eles, para esse momento que eles estão vivendo. E eu acho super legal esse projeto. Eu acho que tenho visto até outras escolas, porque eu acabo dando palestras, enfim, em várias escolas, de vários tipos. Eu noto que todas estão tentando se organizar com algo próximo a isso, né? E eu acho que é muito legal. Acho até que seria legal vocês, junto com a direção e tal, amadurecerem a ideia de um Instagram da escola, né? Para que vocês pudessem usar para isso, para outras atividades, para postar conteúdo, para interagir com os próprios alunos, que também uma live com alguns alunos pode ser legal, para eles terem um espaço de fala, né? Então acho que são ideias que podem ser amadurecidas coletivamente. E entrando... E a Vanessa falou isso ontem. A professora Vanessa, da live lá da Neuro, ela perguntou ontem, mas a escola tem o Instagram? Eu falei, não, que eu saiba não. Tem o Facebook, mas o Instagram, que eu saiba, não tem. Porque é uma forma de ter esse conteúdo para os alunos, que eles podem seguir a escola e terem essa interação. Ai, que legal. Porque senão acaba perdendo, porque alguns não vão ter acesso e aí não vão ver. Então é legal ter algo em que eles possam ter tipo um ponto de encontro, né? Virtual. E eu acho que isso já entra um pouco na temática, né? Como criar uma rotina em casa, que foi o que você me pediu para falar. Eu acho que está todo mundo
um pouco desorientado, né? E isso não tem muito como não ficar, né? O que dá é para É atenuar, para verdade. diminuir essa sensação de estar perdido. E isso Sim. hoje, agora, nesse contexto de isolamento, envolve uma quantidade maior de responsabilidade. Sim. Porque a gente, Pura verdade. na nossa rotina habitual, a gente tem compromissos com outros. Eu tenho horário para sair de casa, ou melhor, para acordar, para tomar banho, tomar café, sair de casa, pegar o transporte, chegar na escola, assistir a aula. Então eu tenho etapas, né? E eu vou Sim. me organizando diante dessas etapas. Quando eu estou em casa, eu perco grande parte dessas necessidades. Eu não tenho mais que pegar transporte, o horário que eu acordava não é mais o mesmo, porque eu não tenho essa distância para poder percorrer. Eu posso escolher se eu tomo café antes ou depois. Eu ganho uma flexibilidade muito grande. E aí, diante da flexibilidade, da liberdade, é que a gente precisa cada vez mais de responsabilidade, né? Falou tudo. Falou tudo. Então, o Quanto mais desafio, livre, mais responsável. o desafio é exatamente esse, de administrar a própria liberdade. É claro que às vezes vai falhar, às vezes vai sair um pouco do que a gente gostaria ou tinha planejado, mas não tem como acertar tudo ou sempre. Mas dá para acertar mais do que errar. Uhum. E a gente vem de uma lógica, né, disciplinadora, né, em que é sempre por causa de um outro, né? Seja porque eu fiz ou porque eu não fiz. Se eu acordei tarde é porque, muitos falam isso, porque o celular não tocou, porque minha mãe não me acordou, como se os outros tivessem uma responsabilidade que na verdade é nossa, não é do outro. Sim. Se eu me atraso é porque choveu ou porque o ônibus não parou, enfim, claro que essas coisas acontecem, né? Mas a gente precisa começar a olhar para isso, e essa situação de pandemia nos provoca mais ainda a pensar sobre isso, que sou eu que vou ter que dar uma solução para um problema que já existe antes de mim, independente de mim, né? A gente não controla o tempo, a gente não controla o horário do ônibus, a gente não controla a boa vontade do motorista do ônibus, metrobarca, se ele vai esperar, se não vai esperar, se vai andar rápido, vai andar devagar. A gente tem que tentar se planejar para reduzir os danos. Mas às vezes vai acontecer. E o principal que eu acho valioso nisso tudo não é a gente ficar tentando evitar e se preocupar demais em não errar, mas é assumir o erro e tentar lidar com eles. Assumir a dificuldade. Está um caos para todo mundo, tá um saco ficar em casa, né? A gente... Mais ou menos. Mas, por mais que alguns possam usufruir disso, tem horas que entendi. Assim como tem tédio em trabalhar. Sim. Tem dia que a gente não quer trabalhar. Tem dia que se a gente pudesse, a gente mandava alguém no nosso lugar. Mas faz parte da vida. Verdade. Então ficar em casa também é prazeroso, mas tem hora que cansa. Final de semana, eu trabalho todos os dias, porque eu posso atender online. Mas final de semana, que eu tô sozinho em casa, é um saco, assim, porque chega uma hora que eu não tenho mais filme para ver, nada que me interesse muito a assistir, não tenho o que fazer dentro de casa, não dá para sair, não dá para ir caminhar, não dá para sentar num restaurante ou num barzinho com os amigos. Não pode tomar um café. Fica chato, fica entediante. Complicado. E a gente tem uma geração mais nova que não está acostumada com o tédio. Literalmente. Porque é cheio de recursos, né? A gente está entediado, pega o celular. A gente senta para almoçar e não tem o que falar, pega o celular, conversa com as pessoas. Sim. Mas a gente esquece que até para ter assunto, a gente precisa estar em movimento. Sim, verdade. Né? É assunto quando eu dou uma palestra, quando eu vou para o consultório, quando eu volto do consultório, o que eu vejo no meio do caminho, né? O que me acontece ou o que acontece com os outros. Quando eu fico trancado em casa, eu perco um pouco desse conteúdo. Fica tudo muito repetitivo, porque eu acordo, tomo café, trabalho, não tem muita novidade, não tem muito acontecimento. Então, o que eu conto pro outro? Eu vou pegar meu celular e vou falar o que para quem? Não tem nada novo para contar. Por isso que a gente precisa aprender a criar. Agora,
assim, uma sala que seria deles, né? Dos meus alunos. De alguns adultos também, vamos, né? Alguns adultos também. Mas a gente está num momento de pandemia, está todo mundo em casa, né? É preciso ter uma rotina? Aí eu vou deixar você falar enquanto psicólogo, porque eu diria, enquanto professora, que sim, é preciso ter uma rotina, né? Para dar conta de tudo. Tudo não, né? Mas quase tudo que se propõe a fazer, enfim. Eu geralmente, por ser psicólogo, eu respondo com uma pergunta. É possível não ter uma? Pois é, não tem. Pode não ser aquela que a gente inventou, mas acaba criando alguma pelas circunstâncias, né? Você acaba criando um horário para dormir. Eu tenho dormido mais tarde e acordando mais tarde. Mas já virou uma rotina, né? Acontece com frequência, vira rotina. Eu tenho que fazer minha comida, então eu tenho que criar algum tipo de estratégia para comer, senão eu vou ficar com fome. Então, posso variar, mas tem alguma coisa que eu tenho que delimitar dentro das minhas condições, horário para fazer, decidir, pensar o que fazer, como fazer, etc, etc. Então, é meio complicado a gente, ser humano, não ter alguma rotina. O que eu geralmente questiono é a qualidade dessa rotina. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, pode não ser necessário. Mas a questão é que qualidade de vida você está tendo nessa dinâmica. Pois é, porque assim, dentro desse contexto aí do que eu te perguntei, alguns alunos falam assim, tipo, professora, eu só vi sua mensagem agora porque eu acordei agora. Tipo, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. Aí você fala, nossa, acordou agora, mas que hora você foi dormir? 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E tipo assim, você fica, meu Deus, já acabou o dia para essa pessoa. Sim. O horário que ela está começando, pra gente já tá quase acabando. E aí, não se torna tão saudável você criar esse hábito diariamente. Já que alguns deles, né, estão nesse processo aí de, embora ainda está nessa indecisão de Enem, se vai ter Enem, se não vai ter Enem, eu acredito, né, que na batalha não é a luta que vai ser decisiva, mas é o seu preparo, né? E aí o ideal seria eles estarem se preparando, tanto mentalmente, quanto criação de rotina, enfim, criar um mecanismo, né, de, dentro da medida do possível, criar uma certa rotina, né, alimentar, atividade física, enfim, dando suporte, tanto psicológico quanto físico, para que lá na frente ele fizesse uma boa prova, né? Mas eu percebo que para eles, grande parte deles está muito difícil. Primeiro que, em geral, a maioria dos adolescentes não são de acordar cedo, né? E tem uma quantidade de sono maior. Terrível. Então, assim, vão ter que trabalhar com isso. Eu sempre questiono a qualidade, porque aí é um critério pessoal, né? Eu acho que nem sempre a gente de fora consegue avaliar o que é bom ou ruim para o outro. Mas a pessoa consegue. A pessoa consegue ver o que ela está perdendo ou ganhando com a dinâmica que ela leva. E eu acho que aí a gente tem um critério mais eficaz. Cada um pode avaliar se indo dormir às 3 e acordando 1 da tarde, o que ele consegue produzir no tempo acordado. É suficiente? É eficiente? Ele está aprendendo? Ele está se sentindo bem com essa dinâmica? Boa. Porque não adianta a gente simplesmente chegar para alguém, isso é na vida, e dizer, olha, você deveria agir do modo A. Se a pessoa não avaliar isso como relevante, ela vai simplesmente ignorar, né? Então, não tem manual, tem o que cada um avalia como bom para si. E aí eu acho que volta para a responsabilidade, para cada um ter uma observação sobre si, né? Se está passando o dia mais sonolento, se de repente não consegue estudar, quais as metas que estão sendo criadas, porque também você quer dormir às 3, acordar 1, jogar videogame até às 6, e estudar depois, sei lá, de meia-noite até às 3 da manhã, provavelmente essa conta não vai fechar. E aí quer estudar, sei lá, uma matéria da semana nesse período de tempo. Também essa conta não vai fechar. Então, muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas não conseguem ter metas possíveis.
elas têm metas impossíveis para elas, para as circunstâncias delas. Eu costumo falar para os meus pacientes que é melhor ele ler 5 páginas bem do que ele ler 30 mal. Sim, sim, sim. Então, às vezes, o que é importante é ter uma meta que ele faça bem, dentro de uma razoabilidade. Eu acho que isso que você falou é de uma importância, assim, o quanto que a gente trabalhar já com esses alunos, né, a gente foi divulgado tanto para o fundamental quanto para o médio, a importância dele se tornar autônomo da atitude dele, sabe? Para que quando chegar na fase adulta, ele tenha essa autoanálise, esse conhecimento próprio, e consiga perceber o quanto que ele tem que se responsabilizar pelos atos dele e tudo mais. Porque, tipo assim, meus alunos, por exemplo, você observa muito, mas tá com excesso de matéria, eu tô com dificuldade na plataforma, nananana. Mas, assim, em contrapartida, você não vê muito o empenho do aluno. E, tipo, ele coloca um pouco a responsabilidade pro professor, pra plataforma, pro momento. E falta um pouco isso, ele se apropriar da responsabilidade que é dele também. Sabe? Tá difícil, mas, hoje em dia a gente tem, muitos, né, têm acesso à internet. Não tô conseguindo ir direto na plataforma, vou procurar um vídeo que explique como que faz. Você não vê muito esse outro lado. Então, a gente trazer essa consciência para ele nesse momento, eu acho que é fundamental. Não vou nem levar para a questão dos pais, né? Porque, tipo, os pais, de certa forma, também deveriam ser um pouco protagonistas também nesse momento, né? De criar não é criar, mas, tipo, os pais são espelho para os filhos, né? São exemplos. Então, não adianta eu também cobrar muito do meu filho, né? No caso, minha filha tem 2 anos, então ela que dita muito o horário aqui em casa. Mas, tipo, se a criança, a criança já é um pouco mais, um pouco maior, né? E se eu tenho um adolescente em casa, eles estão muito se espelhando na gente. Então, não adianta eu acordar meio-dia e querer que ele acorde 7 da manhã. Exatamente. Não adianta eu ir almoçar 3 horas e querer que ele almoce meio-dia. Então, calma aí, ele está muito olhando para mim. Não adianta eu querer que ele se alimente bem, se minha alimentação que eu compro no mercado, que eu acabo induzindo, né, o uso, não é tão saudável. Então, eu acho que foi perfeita essa colocação aí, para trazer essa consciência para os alunos que estiverem assistindo, ou que forem assistir depois, mas também para os pais, né? A gente tem uma sociedade muito idealista, que fantasia muito como as coisas deveriam ser. E aí cobram dos outros o que a gente acha que o outro deveria ser, ao invés de trabalhar com o que é, né? Tem muitos pais, a gente aqui lida com camadas sociais das mais variadas, então a gente também precisa reconhecer os contextos de cada família, de cada pessoa, que às vezes o aluno já tem hoje um grau de educação, de escolaridade, melhor dizendo, superior ao dos pais. Então, também vai ter um gap, vai ter uma distância, vai ter uma dificuldade. Vai ter pais que às vezes precisam acordar muito cedo, não acompanham os filhos, né? Não vem a hora que eles acordam, outros acordam mais tarde. Então tem muitas realidades no Brasil que é complicado. Mas acho que, claro, como ideia, né? É importante que os pais tentem trabalhar consigo e com os seus filhos dentro do que cada um é. E não só esperando que o outro se transforme como se fosse mágica no ideal, porque não rola, né? E voltando para os alunos, para quem está nesse processo, reconhecer os próprios limites é muito importante. Se o cara ou a garota está lá tentando estudar, sei lá, 2 horas, e aí começa a se dispersar, liga o som, liga a TV, vai pro WhatsApp e tal, já está perdendo qualidade, já não está mais funcionando. Então, às vezes é mais eficiente você estudar 25 minutos, faz uma pausa, fala com todo mundo no WhatsApp, vai lá pro Facebook, Instagram, YouTube,
fica mais 25 minutos lá fazendo nada e depois volta a estudar. Separa tempos para o estudo. É saudável, né? Porque, na verdade, a gente fica criando aquilo, né? Assim, eu tenho muitas críticas a esse nosso sistema em que alguém tem que estudar 14 horas, 20 horas. Não. Eu sei nossa. que muitos fazem isso e, infelizmente, o sistema acaba favorecendo alguma coisa assim. Mas para a saúde mental, isso é um desastre. Verdade, verdade. Então, a gente não dá pra gente querer ficar se comparando o tempo todo com os outros, porque as realidades são diferentes. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E reconhecer as nossas condições. Então, às vezes, é melhor você estudar 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde, e, de repente, você absorver aquele conteúdo, do que você tentar estudar o dia inteiro e amanhã você não lembra nada do que você leu. Sim, verdade. Pura verdade. Então, a qualidade é mais importante do que quantidade. Se você tiver uma qualidade de aprendizado, descobrir a sua forma de aprender. Eu sempre estudei ouvindo alguma coisa. Tinha que ter uma televisão ligada, uma música. Era a minha forma de funcionar. Não estou dizendo que é boa para todo mundo. Estou dizendo que era a minha forma de funcionar. É como você funciona, Tem né? gente que precisa de silêncio absoluto. Então, às vezes, tem que botar fone. Não é para ouvir música, é para não ouvir os outros. Sim, sim. Então, vai descobrindo a sua forma de funcionar. Vai vendo o horário que você consegue render mais. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Tem gente que gosta do silêncio da noite, né? Tem gente que já prefere acordar cedo e estudar. Isso é pessoal. Então, se conhecer é muito importante para que você possa fazer o melhor possível para você. E ter o tempo. Tem gente que consegue ler um livro inteiro rapidamente. Tem gente que gosta de ler. Tem gente que acha um saco ler. Então, ler uma quantidade menor, mas com uma qualidade maior. Faz algum tipo de resumo, fichamento, marca lá o que você acha mais relevante, né? Que ela aprende escrevendo. Pois é. Eu aprendo muito mais quando eu tenho que explicar para alguém, né? Então, quando eu tenho que fazer alguma live, por exemplo, com algum conteúdo mais teórico, eu aprendo muito mais, porque eu vou estudar, vou dar uma lida, vou fazer alguma anotação, e aquele conteúdo fica. Mas se eu for ler só para mim, às vezes, verdade. Não fixa tanto. Então, tem que descobrir como cada um funciona, tentar exercitar, porque também não é essa coisa de eu já me conheço, eu não funciono. Não, se você não testou, você não se conhece. Você acha que conhece. A gente passa a se conhecer testando. E testar não é uma vez só e acabou. Mas um dia eu testei e não foi bom. Um dia é um dia. Testa uma semana, né? Com certeza. Aí você começa a ter uma média, você começa a ter uma percepção. A Vanessa falou que ela produz mais de manhã. E no silêncio absoluto, escrevendo também. Isso é ótimo, assim. É uma forma, né, de memorização, né, de concentração. Porque cada um tem um ritmo e um jeito. A gente não vai conseguir nivelar todo mundo. Nem vale a pena tentar. Porque a singularidade é que é o barato. Então, assim, eu adoro acordar, fazer um café, às vezes comer um pãozinho, não fazer nada, porque de manhã, assim, meu cérebro ainda tá acordando, então eu não gosto de produzir muito. Eu gosto de ver o jornal, tomar café vendo o jornal. Descobrir onde eu tô, qual é o planeta. Pelo menos ali meia hora. E mesmo quando eu vou trabalhar, que eu vou dar aula de 7 horas da manhã, eu acordo mais cedo para ter esse tempo de tomar meu café, ver televisão, sabe? Isso é gestão de tempo. Eu já atendi empresários, assim, de grandes empresas, que eles viviam em função dos e-mails. Ou seja, você recebia e-mail, sei lá, 5 da manhã, ia responder e-mail 5 da manhã. E isso, na verdade, só fazia mal. Não, meu Deus. E era uma pessoa... Eu tô criando o hábito agora de desligar a internet à noite. E aí, calma aí, eu vou só no dia seguinte. Sabe? Isso é responsabilidade, é você responder pelo que é bom para você. Cada um de nós temos um horário de compromisso no trabalho, né? A gente tem que saber a hora que a gente tem que começar e a hora que terminar. Não precisa de um chefe para me dizer isso. Se eu assumir o compromisso, eu tenho que ser capaz de dar conta. Hoje em dia, em alguns lugares, você já tem pessoas que não tem nem carga horária definida. A questão é a produtividade. Você conseguiu fazer? Beleza, você fez em 2 horas, parabéns para você. Se o outro demorou mais, fez em 8, paciência.
mas é focar na qualidade do serviço e não lá em bater ponto, porque infelizmente a gente tem uma cultura de bater ponto, não só em espaço público, é cultura geral. A gente está mais preocupado com a hora que coloca o dedo do que com o que a gente está produzindo. Do que eu estou produzindo, isso. E isso atrapalha muito, Verdade. porque você acaba ficando refém do relógio e não da sua capacidade, do que você gosta de fazer, da maneira que você funciona. E para estudo não é muito diferente, né? Para quem é estudante, que não tem esse compromisso de trabalho, mas tem um compromisso com ele mesmo, com os objetivos de vida dele. Porque se ele não estudar, se ele não se exercitar, se ele não fizer nada, as coisas não acontecem, não caem do céu, né? E não é só uma questão de Enem, que Enem é super importante, mas tem gente que pode não estar tão afim do Enem, mas quer trabalhar. Também precisa de qualidade, de qualificação. De boa, né? sim. Então, como é que você compromisso, pode... né? Eu costumo dizer que a gente esquece que empreendedorismo não é só abrir uma lojinha. Não! Jesus! Quem tem seu próprio negócio? Isso é uma questão bem... que as pessoas acham que quem abre o próprio negócio, não, às vezes, não trabalha. Ele é o dono do negócio. E às vezes você vai abrir, você vai fechar, é uma coisa... E a gente começa a empreender quando a gente empreende com a nossa vida. Sim. Eu me tornei quem eu sou porque eu empreendi a minha carreira, porque eu fui lá estudar, porque eu fui me oferecer para dar palestra, porque eu fui aprender mais coisas, porque eu errei muito. E eu fui aprendendo e empreendendo. E eu não tenho uma loja, o meu produto sou eu, né? É o meu conhecimento que eu uso para atender pessoas. E isso serve até para o pedreiro, por exemplo. Se o cara faz um serviço legal, cumpre com horário, ele vai empreender na carreira dele, vai ser conhecido e reconhecido. Mas se a pessoa não combina e não faz, enrola, isso é queimação de filme em qualquer coisa na vida. Verdade. Então eu não preciso do ponto, eu não preciso do chefe. Isso ajuda, porque te orienta, porque dá um norte. Mas se eu não tiver essa capacidade de responder pelo que eu quero e por onde eu quero chegar, não adianta eu ter um monte de chefe, não adianta eu ter um monte de gente no meu ouvido, porque eu vou ser tratado como um bebezinho que precisa de babá. Como um bebê. Mas é engraçado, né? Porque tem pessoas que têm essa característica, né? Que precisam sempre de ter alguém, né? Ali, tipo, quase se empurrando, né? Vamos, meu filho, vamos. Enquanto que o ideal, né? Deveria ser mais saudável, ela ter essa responsabilidade consigo mesma, né? Poxa, o que eu quero? Cara, tô fazendo uma coisa que não tá me dando mais prazer, tô num trabalho que não tá legal pra mim e tal. Não tô dizendo que a pessoa tem que chutar o balde, tipo, não quero mais, eu vou virar as costas e vou embora. Não, mas ela tem que criar mecanismo, né? De buscar algo que dê prazer pra ela, porque eu acho que deve ser horrível você trabalhar numa coisa que você não gosta, né? Yeah. Então, pois é. Mas sabe uma coisa que eu noto muito? Essas pessoas que acabam precisando mais de um empurrão, claro que eu não estou generalizando, estou falando aqui em média, o que eu observo. São pessoas que às vezes estão preocupadas em agradar os outros. Entendi. Em fazer o certo, não ser mal visto, em estar ali com todo mundo só batendo palma, sendo validado, né? Não tendo rejeição. Difícil. Então elas não conseguem se conectar com o que elas querem. Porque se elas dependem da aprovação dos outros, elas vão fazer o que os outros dizem para ela. E elas não encontram forças para fazer o que elas querem, porque depende sempre de alguém para estar ou puxando ou empurrando. E isso é muito negativo, porque acaba que a vida fica na mão dos outros. E nem sempre os outros sabem que estão com essa vida na mão, porque estão falando o que pensam, estão ali dando pitaco, porque o ser humano dá pitaco em tudo. Mas se a gente não desenvolver filtros, a gente está sempre refém dos outros, e isso é perigosíssimo. Então acho que, claro, cada um tem um jeito, uma maneira de ser, mas a gente pode negociar com a gente e ter mais empoderamento, mais posicionamento para falar o que quer, o que não quer, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, tanto dos outros quanto da gente mesmo. Porque às vezes a gente se enfia em roubadas porque a gente não foi capaz de reconhecer que aquilo não era bom pra gente, que a gente não queria. Vai se sabotando, né? Exatamente. Vai se sabotando no dia a dia. Então, eu canso de receber, assim,
adulto jovem, ou até alguns adolescentes no consultório, que querem... Você pergunta, o que você quer da vida? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Quero mudar. Quero mudar. Ah. Quero ter uma vida boa. Eu também quero, acredito que você também queira. Eu acho que, Todo mundo quer. Aí eu pergunto, mas como é que você pensa em conseguir isso? Ainda não sei. Oxe. Pois é. Ganhar na Mega Sena é uma ideia interessante. Eu tento às vezes, mas nunca tive essa sorte. Então eu preferi trabalhar porque é o que dava, né? Então a gente tem que ter essa dimensão de que, olha, pode ser que a gente tenha sorte, pode ser que em algum momento a coisa deslanche, mas se a gente quer ter uma vida que seja boa pra gente, a gente tem que tentar achar um caminho. E não é ter certeza que é o melhor caminho, que também nessa fase de Enem, as pessoas sofrem porque querem ter certeza que vai ser a faculdade, que é aquela que não pode errar. Nada disso. A gente vai errar, faz parte. A gente não tem como saber o que é bom ou melhor pra gente sem experimentar. E faculdade ou vida profissional é algo de construção. A faculdade é uma etapa, ela não é um fim. Etapa. Então pode ser que você chegue lá na faculdade e de repente chega lá no primeiro, segundo, terceiro período ou na metade dela e fala, pô, isso não é pra mim. E tudo bem. Você pode fazer outras escolhas. Não dá pra ter essa certeza. Ou vai fazer mais de uma faculdade. Exatamente. Como muitos. Então essa falta de carinho com a gente, eu acho que é o que mais atrapalha, sabe? As pessoas, elas têm até muito carinho com as outras. Se disponibilizam a ajudar as outras. Saem de casa de madrugada para resgatar um amigo. Mas com elas mesmas, elas não têm esse carinho. E carinho também é estudar. Carinho também é ter um horário para fazer as coisas, para limpar a casa, para fazer comida, para poder tomar banho, para escovar dente. Isso também é cuidado, autocuidado, né? E a rotina, que é o tema de hoje, né? Passa muito por você definir o que é prioridade. Sim. Eu já tenho algum tempo, né, que na minha rotina, porque assim, a minha realidade, né, estou fazendo tratamento na Pestalozzi, eu indo para terapia durante a semana não, uma vez na semana, estou indo para natação, então é uma rotina bem puxada, fora ir para trabalhar na escola e tal, e no período passado ainda ia para a faculdade, então tem que ter um planejamento, é necessário ter um planejamento, senão você não dá conta. E aí já tem alguns anos que eu, todo final de ano, eu compro uma agenda, ou peço pro meu esposo comprar uma agenda para mim, se não sobrar dinheiro, ele compra. Aí eu peço para ele comprar uma agenda para mim, e aí diariamente eu coloco na agenda o que eu tenho que fazer naquele dia. Ah, hoje eu tenho que passar trabalho na escola, então eu coloco ali. Até mesmo porque, pra gente, você deve falar melhor isso, que a gente tira da nossa mente, dá uma tranquilizada também para você não ficar tudo ali remoendo a nossa cabeça. Tá no papel, então você já tirou um pouco aquilo da sua cabeça e já transferiu, você sabe o que você tem que fazer. Sim, é isso, é você tirar um tempo para organizar as ideias, e aí você já organizou, colocou no papel, definiu, aí você já não tem mais o que ficar ali remoendo, você só tem que praticar, você vai lá e foca, agora é a hora de fazer tal coisa. Então determinar as metas é importante para que você possa executá-las. E metas, eu geralmente falo isso, principalmente nesse momento de isolamento, é melhor ter metas pequenas, ou pelo menos dividi-las em etapas, né? Porque a gente pensa, tenho que limpar a casa, dependendo da casa, eu já desisto só de pensar. Então é melhor pensar, eu tenho que limpar o banheiro. Com uma filha de 2 anos, então, hein? Segunda eu limpo o banheiro, terça eu limpo um quarto, no outro. Isso aí. Aí você consegue até limpar a casa, mas você dividiu em pedacinhos. Não gastou o dia inteiro, ficou morto, no dia seguinte tá todo doído na cama, não consegue levantar. Pra quê? É planejamento para lavar cabelo, é planejamento para fazer unha, é planejamento para passar uma vassoura na casa, é sempre assim. Então é isso. Não tem como. Eu sempre, antes do isolamento, eu sempre, quando atendia casais, eu achava engraçado, às vezes, que geralmente tinha uma briga sempre, que era final de semana. Geralmente a mulher queria limpar a casa e o cara queria sair. Meu Deus! Porque tem umas regras que a gente aprende na infância, né? Que tem que limpar a casa e tal. E tem, óbvio. Mas só que às vezes a gente faz disso uma coisa
tão dura, tão rígida, que a gente não aprende a É, negociar. verdade, verdade. Então a gente deixa de fazer coisas interessantes, legais, porque tem que bater meta, que é limpar a casa, por exemplo. Que é não posso sair de casa com louça na pia. Frase que eu já cansei de ouvir. E tudo bem, se for algo Verdade. insuportável para você, ok, vamos respeitar. Mas será que não dá para negociar? Será que não dá para, poxa, eu quero tanto ir à praia? Deixa essa louça ali na volta, negocia com o parceiro, com a parceira e lava junto. Sem dúvida. Então, assim, a gente deixa de viver a vida, de usufruir da vida, porque tá batendo meta maluca, que não muda porcaria nenhuma, entende? Então, a rotina envolve prioridades e cuidado. O que te faz bem? O que é preciso? Porque tem coisas que são necessárias. Mas é uma negociação. E aí é legal ter uma agenda. E aí é legal ter um quadro, quem pode ter um quadro em casa e dividir as tarefas, entende? Para tornar aquilo viável, tornar aquilo possível e não tornar um sacrifício. Porque senão daqui a pouco o seu humor tá um lixo, você já tá dando patada até na sua sombra e não tem nem como tirar férias um do outro. Tá todo mundo confinado, não dá para ficar longe. Então a convivência fica insuportável. Verdade. Tem assim, vai, lê. Você consegue ler? Consigo. Cláudio Personal. Eu tenho mudado muitas coisas em casa para sair da rotina dentro da casa para ocupar o tempo. Eu faço meu planejamento de aulas para conciliar na rotina de leituras e fazer as tarefas da casa. Isso não se pode se cobrar demais com as tarefas do lar. E casa sempre tem muitas coisas. Eu tive como meta pintar a casa toda. E eu consegui fazer isso em 2 semanas. Eu não quebrei o ritmo das aulas, dos afazeres diários. Parabéns! Você é um herói, meu filho. Eu tô aqui no artesanato, tipo assim, flor dorme, aí eu vou, pinto um vasinho, né? E assim eu tô indo, pinto um quadro, e assim eu tô indo, mas a casa inteira não vai rolar ainda. E isso que vocês estão falando, eu acho que é muito importante, porque a gente esquece de colocar, de incluir nas tarefas e nas rotinas, lazer. Geralmente a gente trata o lazer como quando der, eu faço. Eu tenho que fazer todas as atividades, eu tenho que cuidar do trabalho da criança, da casa, do cachorro, de mim. Aí quando der, eu vou sentar, quando terminar tudo eu vou sentar e vou, sei lá, tomar meu suco, uma cervejinha, comer uma bobagem. Aí já tá morto, de cansado. Aí você já tá fazendo aquilo assim no automático, você tá comendo e bebendo sem nem tá sentindo mais. Então é legal a gente incluir isso como parte da rotina, parte das atividades. Isso não é quando der. Temos que ter um tempo para isso também. Tem que ter um tempo para namorar, tem que ter um tempo para ver televisão, para ficar jogado no sofá, para não fazer nada, ficar lá. Nada, amo não fazer nada. Então, assim, isso também é importante ser dividido saudável, dentro das atividades e rotinas. A gente precisa repensar muita coisa, porque a gente tem um modelo muito industrial ainda. Eu nem fala. Aí, Tom! Tom é professor de geografia. Aí ele falou que ia assistir a live hoje, ele tá aí. Muito bom. Ele faz material em... Como é que fala? Podcast. Isso é muito legal. Os alunos se prepararem para o vestibular, para estudo em geral, né? Que é uma forma diferente, né, de estudar. Tem tanta coisa diferente, tem tanta coisa nova. Muitas vezes você vai para o YouTube ou vai lá para um podcast nesses aplicativos que tem conteúdo de qualidade ali também, que pode complementar um estudo. Muito! Né? Você não precisa só estudar com o cara no livro. É importante ler, gente, pelo amor de Deus. Mas... Eu estudo muito vendo vídeo. Eu procuro um vídeo, sabe? Eu preciso desse visual. Eu já percebi isso. Preciso do visual, do auditivo. E aí, quando eu vou pro livro, eu vou só para poder perceber o que a pessoa trouxe de informação. E aí eu acabo solidificando o que eu aprendi ali. Mas eu tenho necessidade, sabe? Sim. E claro, é muito mais fácil a gente fixar algo audiovisual, porque usa 2 sentidos, do que um só. Né? E se você escrever, então, é muito mais interessante, fixa melhor. Mas isso é aquilo, é cada um usando o recurso que tem e tentando não fazer disso uma tortura. As atividades não precisam ser uma tortura. Elas podem ter alguma dose de prazer. Ou pelo menos, se não tiver na atividade em si,
que seja entre uma atividade e outra, né? E outra, sim, E eu sim. acho que isso tende Eu a fluir aprendi, melhor. eu aprendi isso na terapia. Durante a terapia, né? Eu comecei a observar que, tipo, eu estava muito voltada para as questões de faculdade, de casa, sempre assim, para o outro, né? E eu não tinha um momento que era para mim. E aí eu comecei a me dar pequenos prazeres. E, tipo, eu separava, quando eu receber, eu vou comprar um sundae que eu gosto. Aquele chocolate grande, bom. Aí eu me permitia pequenos prazeres. O meu dinheiro não dava para muita coisa, mas eu me permitia pequenos prazeres. Eu vou comprar a fatia de torta que eu gosto. Esse mês eu vou comprar a sandália que eu quero. E assim foi, sabe? Porque isso é tão importante pra gente trabalhar autoestima, sabe? Pra uma série de coisas. Sim. Pra mim, nada melhor do que um café da tarde com pão com mortadela. Não. Não gosta? Eu gosto muito de pão com mortadela. Ou pão com ovo, bolo. Bolo, gosto. Mas algo que é acessível, né? Que você consegue com poucos recursos, se dar de presente. Que pode ser, sim, uma compra, uma roupa, uma sandália. Mas também pode ser aquele cafezinho da tarde que você para ali um tempo para fazer para você. Eu tenho feito muito bolo de caneca no micro-ondas, que é mais prático que sozinho. Fazer bolo acaba que não é tão funcional. Então, assim, tem tanto recurso que a gente precisa só pesquisar um pouquinho. E pesquisar também é importante. Né? A gente exercitar a curiosidade. Aprender é uma coisa para curioso, né? Sair da mesmice, né? Sim. A gente aprende muito porque se sente obrigado. Tem que estudar para a prova, tem que ler material tal. Mas se a gente pegar pelo lado da curiosidade e ficar intrigado com alguma coisa, transformar aquilo numa dúvida, numa questão que, poxa, mas como é que isso aconteceu, né? De que maneira se deu essa história? Como chegou nessa conta? Como chegou nessa divisão de fronteiras lá na geografia? A curiosidade, você vai lá pro Google, você vai descobrir coisa pra caramba, vai aprender pra caramba, entende? Mas pela curiosidade, não porque tem que fazer prova apenas. É trazer esse elemento da vontade é uma outra de visão, aprender, né? da vontade de ter conhecimento. Porque isso gera conteúdo, isso gera ideia, criatividade, possibilidades. É ter um horizonte a partir desse conhecimento. Porque o conhecimento só para saber egoístamente pode ser inútil, pode ser chato, ficar só vaidoso. Mas quando você consegue ter um conhecimento que você multiplica, que você divide, que você cria coisa a partir dele, que você entende uma piada, bonito, né? porque tem piadas que você tem que ter conhecimento para entender, isso é muito legal. Eita, às vezes eu tenho dificuldade de entender piada. Eu tenho uma limitação nisso aí, hein? E cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Não temos que ser iguais. A gente é igual nos direitos, mas somos todos diferentes nas nossas singularidades. Isso é bom. O Cláudio Personal. É importante ter na terapia as atividades físicas dentro do lar para a manutenção do corpo. Pois é, também é importante. É ter esse olhar holístico que a gente acaba esquecendo, né? Super o ser humano é muito complexo. A gente precisa de cuidado de vários lados, né? Sim. Foi isso que a gente tentou fazer, né? Tentou não, a gente está fazendo, né? Na medida do possível. Na questão do projeto. É isso que a gente está tentando fazer. Alguém mandou umas perguntas aí? Não. Estão comentando, né? Que a Adriana está dizendo que vai rir uma hora depois da piada. A professora Natália Arranhada dizendo que é muito importante isso. E tem a forma como cada um funciona cognitivamente também, né? Tem gente que tem um raciocínio mais rápido, tem gente que tem outro ritmo, né? Tem gente que tem mais malícia, tem gente que é um pouquinho mais ingênuo. E tem piada que só com malícia para entender, né? É verdade. Então é muito pessoal. É verdade. Mas acho que é isso, é entender que rotina não é para ser um saco, né? A gente fala muito mal da rotina, tem até uma peça muito boa, Parem de Falar Mal da Rotina, com a Elisa Lucinda, que agora não deve estar em cartaz, mas quando estava em cartaz, há anos que ela está em cartaz, é muito boa, já fui ver, vale a pena. Em que a gente precisa valorizar também a importância da rotina. E agora a gente está percebendo isso. Sim. Né? Como às vezes faz falta um pouquinho da rotina que a gente tinha.
Então a gente precisa aprender a criar uma rotina que seja prazerosa dentro do possível e que seja de qualidade, que produza algo para nós que a gente avalie como algo de qualidade. E não só para dar satisfação para os Sim, outros. sim. Até para repensar, né, nossos comportamentos, nossas posturas, né? Eu acho que aquela promessa lá de início de ano, eu acho que é um momento, assim, para as pessoas repensarem, né? Ah, antes eu não tinha tempo, né? Que a gente sempre bota a culpa no tempo. Sim, Ah, eu não tenho tempo, né? E agora, de certa forma, né, a gente sabendo administrar, dá para criar mecanismo da gente cumprir algumas coisas que a gente queria fazer, né? Que planejou fazer, não que o outro quer que você faça, mas o que você se planejou fazer. O que você exatamente. planejou para fazer por você mesmo, né? E aí passa pelo que você está falando, da responsabilidade das nossas escolhas, né? Porque é fácil culpar os outros, é cômodo, né? Dizer que não deu Sempre, tempo. sempre. Eu percebo até, Você me estressou. sim, eu percebo até às Eu ia vezes fazer em isso agora, mas palestras, você me estressou. quanto a gente tem dificuldade em assumir responsabilidade. A gente fala assim, quando encerra uma palestra e não conseguiu dizer tudo, a gente tem uma desculpa esfarrapada que a gente conta, que diz assim, infelizmente eu não consegui dizer tudo nesse tempo. Ai, que pena. Aí a gente percebe que, na verdade, as pessoas estão botando a culpa no tempo, quando na verdade elas têm que dizer, olha, eu É, não sou capaz de falar tudo que eu penso e que eu estudei dentro dessa quantidade de nesse tempo. tempo. A culpa não é do tempo ser pouco, eu é que não Aham. sou capaz de resumir. Entende? É. Isso é responsabilidade. Ser sucinto. Eu estou É. estressado, então não vou estudar. Olha, você pode estar estressado, chateado, triste, feliz, alegre. As emoções Mas estão a aí, a prova prova não vai continua te lá. esperar por causa disso, né? Verdade. Então, assim, lidar com as emoções, trabalhar elas, entender que faz parte mesmo, que às vezes a gente vai ficar com medo, ficar com raiva Sim. e vai ter que viver. E, apesar disso, a vida não dá pra gente dar pause e voltar quando estiver bem. É. Literalmente. Literalmente. Então, Não, não tem essa opção. é encarar a vida na crueza que ela é. A vida é dura muitas vezes. A vida é prazerosa, é divertida, encantadora, Sim. mas é dura também. Então a gente precisa Sim. trabalhar com isso, com a realidade. Não tem muito jeito. Né? E com a realidade pessoal, que tem gente que é super estudioso, tem prazer em estudar e só tira 10. Tem gente que estuda, estuda, estuda e tira 7. Cara, você não precisa tirar 10. Se tirar, ótimo, mas não coloca como meta tirar 10. Coloca como meta aprender e, claro, passar, né? Porque também ficar ali fazendo a mesma série Sim, para sempre é um sim. saco. Mas passar, mas tentando aprender, tirar o melhor possível. Até mesmo porque, assim, quando você faz um concurso hoje e você vê o modelo também do Enem, das provas de vestibulares, né? Não é mais aquela coisa exata, sabe? Há pouco tempo não, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu fiz a prova do Enem online, que eles tinham disponibilizado. Então tem um tempo ali para você fazer e tal, mas eles querem ver a sua capacidade de raciocínio daquilo dali. Não é mais aquela coisa de decoreba, sabe? Você tem que ter uma capacidade lógica, você tem que ter uma capacidade de interpretar, principalmente interpretação, sabe? Que eu acho que a gente tá muito Então não é mais carente de aquela coisa de interpretação, decoreba. né? Sim, sim. E eu acho que isso. E eu acho que hoje tá pior, né? Acho que hoje tá pior, Então, eu, não. eu não Por posso causa da avaliar rede muito. social, da gente estar o tempo todo. Eu não posso avaliar muito porque eu não tenho esse contato tão direto com essa temática, mas eu recebo muito isso no consultório como efeito, né? Na comunicação entre pessoas, na dificuldade de ler uma instrução simples, né? Um Sim. comando simples é risque a opção que você considerar correta, né? Frase clichê de prova de múltipla escolha. Tem gente que demora, às vezes, a entender uma frase de um simples comando.
para os trabalhos do século XXI, porque a gente não vai ter mais tanto uma demanda braçal, né? Tudo já muda. Sim. Porque a parte braçal está ficando robotizada. A parte intelectual é que está sobrando para nós humanos. Então, a capacidade de interpretação, de decisão, de decifrar um comando e repassá-lo, né? Eu recebo uma orientação e eu consigo repassar. Isso vai ser cada vez mais cobrado. Então, se a gente não exercitar nossa interpretação de texto, nossa capacidade de ler algo mais difícil, não ficar só lendo frases fáceis, né? Isso vai complicar muito a convivência e os trabalhos no futuro. Então é muito importante exercitar a interpretação de texto, a capacidade de dedução das coisas. Não é para deduzir tudo que o outro faz e julgá-lo, não estou falando disso. Eu estou falando de você receber um material e você conseguir entender qual é o objetivo principal daquilo ali. Até a questão de redação, né? Sim. Redação tem um objetivo. Ela não é feita só para você escrever bobagens aleatoriamente, né? Então é importante entender para quê das coisas. Eu acho que isso é uma coisa que eu noto que as pessoas estão muito ou carentes ou um pouco preguiçosas, né? De exercitar qual a finalidade do que a gente está fazendo. Eu estou fazendo para quê? Só para aparecer? Eu estou fazendo porque alguém disse que eu tenho que fazer? Para que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? Isso é profundo, hein? E eu acho que quando a gente começa a encontrar um objetivo ou criar um objetivo pessoal, tudo fica menos difícil. Nossa. Penso, hein? Alguém mandou alguma coisa aí. Não mandou? Deixa eu achar aqui, ó. O mestre Binho Gingarrio está comentando para a Natália que os alunos entraram na rotina de não treinar. Né, Carla? E que concordavam com o que eu estava dizendo. Mas eu tenho um motivo. Sem querer transferir a culpa para alguém, mas, tipo, eu tenho que arranjar tempo entre a rotina da casa, a fisioterapia que não parou, o cuidar do cabelo, que eu já falei que eu aprendi que eu tenho que priorizar, né? Cuidar do meu cabelo, cuidar da minha unha. Minha unha tá uma coisa. Então, são muitas coisas a fazerem, entendeu? A se fazer, entendeu? Então, tipo, além de, né? Minha amplitude não tá 100% ainda. Então, dentro da medida do possível, de vez em quando eu vou lá, treino uma ginga e tal, mas não tá dando pra fazer muita coisa ainda não. Carla, aqui pra mim explicado? Não aparece o reloginho não, mas eu acho que pra você deve aparecer aí em cima da tela uma contagem regressiva do tempo, mostrando quanto tempo a gente ainda tem de live. Já deve estar acabando pelo tempo, não tem não? Olha aí pra sua tela em cima. Aqui assim, ó. Fica do lado do ao vivo, não? Do outro lado. Em cima do seu nome. Do lado do... Não tem meu nome. Não tem seu nome aqui em cima da tela? Ó. Não. Que geralmente aparece Carla Santana Não Monteiro tem. com o Bruno Barcelos ao lado ao vivo e uma contagem de tempo. Daqui a pouco vai aparecer um reloginho aí para dizer quanto tempo a gente tem de live. Já deve estar acabando. Tá. O pessoal aí, alguém quer mandar alguma pergunta? Aproveitar que ainda não apareceu esse reloginho. Aparece com quanto tempo, 2 Bruno? minutos. Ele vai regredindo. Mentira. E o Instagram desliga na nossa cara. Ele é mal educado toda a vida. Então, assim, deu 1 hora, ele vai lá e desliga a live. Que chato. Alguém quer mandar alguma pergunta, gente? Ninguém quer mandar pergunta. Não tô vendo perguntas de ninguém aqui. De qualquer forma... tá. 26 restantes, Bruno. Bom, muito obrigado pelo convite. 22. Adorei. Espero que seja útil para os seus alunos e para todos que assistirem.